Bom, boa noite, pessoal. Essa semana nós temos a atividade Sistema Linear 3x3. E eu vou pegar um exemplo, que está nas duas atividades para a gente resolver. É muito grande, então a gente não tem como resolver vários exemplos, mas pelo menos um já vai ajudar. Então esse sistema linear 3x3, com 3 equações, 3 variáveis, tem várias formas de resolver. Mas nós estamos usando regra de Cramer, porque regra de Cramer é mais fácil. Porque é só resolver determinante. E determinante a gente já estudou esse ano, então fica mais fácil para a gente resolver. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o determinante. Então eu vou transformar esse sistema em um determinante. Então eu vou pegar o primeiro coeficiente de x. É a primeira coluna. 3, 1, 2, Aqui não tem número, mas está subentendido que é 1. Os coeficientes de y e os coeficientes de z, que é menos 1, 1 e menos 2. E aí eu vou calcular o determinante. Então, para calcular o determinante, eu tenho que repetir as duas primeiras colunas. 3, 1, 2, 2, 3, 2. E aí eu vou calcular o meu determinante. Então, o determinante é igual a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, multiplica e soma. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 2, menos 2, Menos a diagonal secundária. 1 vezes 3 é 3, vezes 2, 6. Então vai dar menos 6. 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6. Então vai dar mais 6. E 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4. Menos 4. Então, determinante é igual a menos 18, tira do parênteses, mais 4, menos 2. O segundo parênteses eu tenho que fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então eu tenho mais 4. E aí é só resolver as operações. Menos 18 com menos 6. Não, menos 6 com mais 6 eu posso cancelar. Menos 18 com menos 2 dá menos 20. Mais 8, menos 12. Então eu tenho o valor menos 2. Bom, aí eu calculei o determinante. Agora eu tenho que calcular o determinante x, o determinante y e o determinante z. Porque eu tenho 3 variáveis. Então, como meu quadro é pequeno, eu vou apagar e vou calcular o dx. Eu vou calcular o dx agora. Então, para calcular o dx, tem um segredinho. O que eu vou fazer? No lugar da variável x, eu vou colocar o quê? Esse termo independente. Então, eu vou colocar 0, 1, 2. As variáveis y, vou só repetir. 3 e 2. E a z também, Menos 1, 1 e menos 2. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Calcular o determinante. Então eu vou repetir as primeiras colunas, a primeira e a segunda coluna, e calcular o determinante.
Como a gente já sabe que calcular o determinante é diagonal principal menos a diagonal secundária, né? 0 vezes 3 é 0, vezes 2, 0. 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, né? Menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 2, menos 2. Menos a diagonal secundária. 1 vezes 3 é 3, vezes 2, 6. Então fica menos 6. 0 vezes 1 é 0, vezes 2, 0 também. E 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Então fica menos 4. Então agora é só tirar do parênteses, né? 0 mais 4, menos 2, mais 6, né? Menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos, mais. Então aí eu vou ter o dx. Qual que é o valor do dx? 4 mais 4, 8. 8 mais 6, 14. 14 menos 2, 12. Então eu achei o valor do dx. Né? Então, agora eu tenho que calcular o quê? O valor do dy. Então agora eu vou calcular o dy. Então eu tenho que calcular os 4 determinantes. O dy é simplesmente trocar as variáveis de y pelo termo independente. 3, 1, 2. No lugar dessas variáveis de y, eu vou colocar 0, 1, 2. Menos 1, 1, menos 2. E agora é só calcular o determinante. Então eu vou repetir as duas primeiras colunas, né? E calcular o determinante. Então, dy é igual 3 vezes 2, 6. Mais vezes menos é menos, então menos 6. 0 vezes 1 é 0, vezes 2, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 2, menos 2. Menos, né? A diagonal secundária. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Então dá menos 2, né? 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Dá mais 6. 0 vezes 1, 0. Vezes menos 2, menos 0. Então dy é igual a menos 6 mais 0 menos 2. Menos vezes menos dá mais. Menos vezes mais dá menos. E menos vezes menos dá mais, né? Como eu posso simplificar mais 2 com menos 2, então eu vou ter um dy igual aqui. Menos 6 com menos 6, menos 12. Então tem menos 12. Então eu calculei o dy. Agora falta o quê? Falta eu calcular o dz. Né? Falta eu calcular o dz. Depois que eu calcular o dz, aí sim. Aí eu vou achar os valores de y, de x, y e z. Então agora eu tenho o 3, 1 e 2 conserva. 2, 3 e 2 conserva. E aqui os coeficientes de z eu vou substituir por 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. E agora calcular o determinante. Então o determinante vai ser 3, 1, 2. 2, 3, 2. Agora é só calcular. dz, 3 vezes 3, 9.
vezes 2, 18. 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4. E 0 vezes 1 é 0, vezes 2, 0. Menos 0 vezes 3, vezes 2, 0. 3 vezes 1, vezes 2, 6, né? E 2 vezes 1, vezes 2, 4. Então agora é só você tirar do parênteses. Menos, menos vezes menos, vezes mais, menos, menos vezes mais, menos. Né? Multiplica os sinais. E agora eu vou achar o dz. Então, dz é igual 18 mais 4, 22, menos 10, 12. Então tá aí, o d, dz, dx, dy e dz. Então agora eu vou usar, né, depois que eu calculei os determinantes, aí eu vou encontrar o valor de x, o valor de y e o valor de z. Né, que esses três valores é a raiz do sistema de equação, né? É a solução. Então eu vou encontrar esses três valores agora. Usando o quê? Usando uma fórmula, né, que a gente tem para calcular. Então a fórmula é o seguinte: x é igual a dx dividido por d. Então dx eu já tenho, que é 12. O d também eu já tenho, que é menos 12. 12 dividido por 12, 1. Mais dividido por menos, menos. Então eu tenho esse valor aqui. O y é o dy dividido por d. Como eu já tenho o dy, que é menos 12, sobre menos 12. Menos 12 sobre menos 12 dá mais 1, né? Menos dividido por menos dá mais. E o z é dz sobre d. Todos são sobre d. Então eu vou ter o dz, que é 12, dividido por menos 12, né? 12 dividido por menos 12, menos 1. Então tem o valor de x, o valor de y e o valor de z. Então essa é a solução do sistema. Então é menos 1 x, 1 y e menos 1 z. Eu coloco entre parênteses, dentro da chave, né? Então todo sistema que tem três variáveis, ele tem três raízes, né? Então tem três valores: valor de x, valor de y e valor de z. Então é isso que eu estou procurando. Então, todas as atividades que eu coloquei vai ser resolvida dessa forma. Tem umas atividades, tem uns exercícios da segunda atividade de determinante que pede, por exemplo, só o valor de x. Se pedir só o valor de x, você vai calcular só o determinante e o dx. Aí você acha o valor de x e pronto. Se pedir só o valor de z, vou calcular o d e o dz. E aí eu acho o valor de z. Então não precisa fazer tudo. Agora, se estiver perguntando os três valores, né, resolva o sistema, determine o conjunto de solução. Então eu tenho que calcular as três variáveis. É grande, mas não é difícil, porque a gente usa determinante, e determinante é uma matéria boa. Não dá para fazer muitos exemplos, por quê? Porque o vídeo não pode ser muito grande. Também o quadro aqui é pequeno, né? Então tem que ir gravando aos poucos. Mas eu acho que já ajuda a resolver essas atividades, né, que estão postadas, né? São duas atividades sistema, e na próxima atividade, né, que será na quinta-feira, nós temos situações, problemas com sistema de equações 3x3, com sistema linear 3x3. Então aí você já tem que escrever o sistema e resolver dessa forma.
É a maneira mais fácil que tem de resolver, né? Não tem outra maneira mais fácil que essa. Então, é grande, é difícil, mas é a maneira mais fácil, né? Então, bom trabalho para vocês e até o próximo.